Olá, sejam bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Matt Skyder. Os Oblongs é uma daquelas séries que muitos lembram que existiu, mas poucos ligam. Estreando no canal da Warner Bros., esse desenho foi um dos 2 desenhos do Adult Swim que o SBT passou em sua programação de desenhos infantis. O outro foi Mission Hill, série foda que ainda vou fazer vídeo. O que comprova que os caras nem assistem os desenhos que botam em sua grade de programação. Os Oblongs foi uma série tão impopular que provavelmente os direitos de transmissão internacional estavam na promoção e o Silvio Santos aproveitou. Eu lembro de ter visto a série na TV em alguma época, mas eu nunca acompanhei um episódio até o fim. A única coisa que eu lembro de ter pensado é: esse desenho é tipo Simpsons, mas a família é toda desfigurada. Interessante. Hoje em dia, reassistindo a série, eu entendo melhor a premissa, que é explicada na abertura. Você tem as pessoas das colinas e do vale. As pessoas das colinas são ricas e de classe média alta, enquanto que no vale são pessoas pobres, esquisitas e que fogem dos padrões sociais. No vale, o ar, terra e água são tóxicos por causa dos resíduos que o pessoal das colinas jogam no vale, o que causa problemas de saúde para a população do vale e os deixam ainda mais desfigurados. Então, literalmente, os ricos cagam nos pobres. E essa é uma puta de uma crítica social foda pra caralho. A série foi criada por Angus Oblong, que baseou alguns personagens de seu livro, cuja tradução livre seria Creepy Suzy e mais 13 contos trágicos para crianças problemáticas. Apesar do título, o livro não é para crianças e tem um senso de humor muito macabro, diferente do humor mais light, baseado em sitcom da série que passa até no SBT. Os personagens da série são bem icônicos, com cada um tendo uma particularidade interessante. O pai Bob nasceu sem braços e pernas. Abaixe, isso vai doer muito mais em mim do que em você. Ai. Faz cócegas! É casado com a Pickles, que é fumante, alcoólatra e usa uma peruca. Pickles costumava ser residente das colinas, vivendo uma vida de classe média alta snob, mas largou tudo depois de se apaixonar por Bob para ir morar no vale com ele. Seus filhos são Milo, que tem déficit de atenção, os gêmeos siameses Biff e Chip e a menininha Beth, que tem um tumor saindo da cabeça. Os amigos do Milo incluem Helga, uma gordona que parece um sapo, Suzy, uma piromaníaca obcecada com morte que fala com um sotaque francês, Peg, uma garota com apenas um seio e que não tem mandíbula e fala cuspindo e porra, cara, isso foi muito específico, tá tudo bem? E Mike, um menino que tem um bundão e é provavelmente o personagem mais sem graça da série. Outros personagens incluem mais residentes do vale e alguns das colinas. As principais são as Debs, várias garotas que são idênticas e são uma das melhores representações das patricinhas fúteis de escola que eu já vi. Só o fato de elas serem exatamente iguais umas às outras e trabalharem duro para manter isso demonstra como as pessoas se esforçam para serem iguais às outras, sacrificando tudo que as fazem únicas e diferentes para terem um apelo social maior. E esse é um tema muito presente em Os Oblongs. Os residentes das colinas são representados como pessoas interesseiras e snobs, sem qualquer consideração pelos outros. A diferença entre eles e os residentes do vale são tópicos comuns de episódios. No episódio 7, Helga fica presa em um cano do esgoto ao tentar resgatar um medalhão caro de uma das Debs. Os noticiários e equipe de resgate só se preocupam com o medalhão, não se importando com a Helga. A gorda está presa em um cano. E o medalhão também. Por que coisas ruins acontecem às boas joias? Ai, meu Deus, por quê? Quando eles recuperam o medalhão, todo mundo desaparece e simplesmente ignoram a Helga presa lá. A situação piora quando o cano em que a Helga está presa impede a água de chegar ao vale, e a prefeitura das colinas simplesmente está cagando para os residentes do vale, que ficaram sem água. A ideia é você não comer nada por alguns dias, tá bom? Mas perder peso vai demorar muito e eu quero sair daqui agora. Eu tô com medo. Não se preocupe, Helga, você vai ficar bem. Lembre-se, o que quer que faça, não coma nada, tá? Pizza. Oi. Eu gostaria de agradecer ao dublador que traduziu a palavra pizza para mim, não estava muito claro o que estava escrito. Em uma das tentativas dos amigos de Helga de tirá-la de lá, ela acaba ficando presa em outro cano, desta vez impedindo a água de chegar às colinas. E agora, o pessoal das colinas se importam com a escassez o bastante para tirar a Helga de lá? Claro que não. A única casa que ainda tem água na cidade toda é a dos Oblongs, que estavam dividindo sua água com os outros residentes do vale. E o que o pessoal das colinas fazem? Expulsam os
os oblongs de sua própria casa e começam a cobrar taxas de entrada absurdas para se utilizar o banheiro. Isso mostra que não importa se você tem algo valioso, o que importa é se você tem poder e influência. Se você e um grupo de amigos decidem criar um site e ele acaba ficando bem popular, que nem o YouTube, o que acontece? A Google compra. Se você cria o Instagram, o Facebook compra e etc. No caso dos oblongs foi pior ainda, porque eles não obtiveram nenhuma compensação. Podemos comparar isso aos europeus tomando as terras dos nativos. A casa dos oblongs é como se fosse a terra dos nativos, cheia de riquezas naturais. E o pessoal das colinas são os europeus, que em vez de trabalharem em conjunto com os oblongs para um bem maior, simplesmente os expulsam de suas próprias terras e tomam os bens naturais para si. Eu sei que as pessoas das colinas não pensam em nós, gente do vale. Mas também somos seres humanos como vocês. E como vocês, nossa grande esperança é que nossos filhos cresçam e tenham vidas plenas e felizes. Se der a descarga, além de tirar a vida de uma garotinha gorda, vai acabar com toda a esperança. Manda ver, querida. Mas os oblongs vai além dessa crítica social específica. A partir do episódio 8, o foco da série acabou sendo na relação pessoal entre os personagens, e a premissa das diferenças sociais entre o povo das colinas e do vale acabou sendo algo secundário. No episódio 11, temos aquele episódio clássico de toda sitcom sobre um casamento que já perdeu a chama inicial da paixão. No episódio 10, é explorada a relação entre irmãos de Milo, Biff e Chip. No episódio 12, Bob ganha membros mecânicos após ameaçar processar a empresa em que trabalhava por um acidente que machucou sua mandíbula, que ele usa como mãos. Ele acaba assumindo outra personalidade por causa disso e priorizando outros no lugar de sua família. Essa discrepância em temas parece ter a ver com quem escreveu e dirigiu os episódios. Não parece que o criador Angus Oblong teve muito controle criativo sobre a série. E como podemos ver na Wikipédia, uma pessoa diferente dirigiu e escreveu cada episódio. O roteirista de Os Oblongs era decidido na loteria. Ei, Scott, escreve o próximo episódio dos Oblongs aí. O quê? Eu não, manda o Léo. Eu já escrevi o último episódio, porra. No entanto, eu acredito que existe uma mensagem que está presente tanto em Os Oblongs como no livro que o inspirou. Angus Oblong falou em um vídeo que ele era a criança desajustada na escola, e por isso ele passou a desenhar esses personagens deformados, patéticos, estranhos, pois ele se inspira neles. I was a misfit growing up. I was the kid they stuffed into the trash can, into the locker. So I relate to these pathetic, ugly kids. They're my heroes. They are me. Ele também não mostra sua cara em público, usando maquiagem de palhaço quando vai em convenções, apenas um fato interessante que quis compartilhar. Eu diria que as personagens Debbies, que vieram do livro, são o melhor exemplo para explicar a mensagem principal da obra. Como você pode ver, as Debbies são todas iguais. No episódio 8, uma delas sofre um acidente que a deixa com a cara desfigurada. No entanto, sua morte é forjada, pois seus pais preferem dizer que ela morreu do que ter uma filha feia. Eles então pedem para os Oblongs cuidarem de sua filha, pois eles têm experiência com filhos desfigurados. Então pensamos que, como tem experiências com crianças que são, como dizer, esteticamente comprometidas, talvez Debbie possa passar alguns dias com vocês para se habituar, por assim dizer. A Debbie acaba se dando bem com o povo do vale, mas eles não querem mais saber dela porque ela é muito chata. Então, após uma cirurgia plástica, a Debbie retorna a seu grupo de Debbies, que voltam a aceitá-la por ela ser igual a elas novamente. As Debbies serem todas iguais é um retrato da nossa própria realidade. Olhando assim, o design dos personagens do vale é muito mais interessante que o design genérico das Debbies e do outro pessoal das colinas. E é claro que nós torcemos pelo pessoal do vale, mas na vida real é o oposto que acontece. Nós evitamos pessoas estranhas, diferentes, esquisitas, feias. Nós queremos apenas nos relacionar com pessoas bonitas, que atendem os requisitos de um padrão de beleza genérico e nada interessante. Qualquer coisa que fuja desse padrão é motivo de chacota e desdém. Qualquer particularidade de uma pessoa é motivo dela se envergonhar. Você não pode ser muito alto, nem muito baixo. Você não pode ser negro, mas também não pode ser tão branco que seja pálido. Você não pode ser gordo, nem muito magro. Não use óculos, nem aparelho. Nem tenha um corte de cabelo diferente. Tudo isso é coisa comum do dia a dia. Mas e se você queimou uma parte do seu corpo, como essa menina? Ou 95% de toda a sua pele, como esse cara? E se você não tem braços ou pernas?
ou sua pele é toda coberta com pintinhas de nascença, e a lista vai, cara. Antes que você diga que a beleza é subjetiva, você não precisa se sentir atraído ou achar essas pessoas bonitas, mas elas não deveriam ser excluídas apenas porque você não quer comer elas. E não estou dizendo que não pode fazer zoeira. A zoeira é saudável e inclusiva, mas existe uma linha tênue entre a zoeira e a maldade. Só que assim, os defeitos dessas pessoas, e com defeito eu quero dizer aquilo que as fazem diferentes, são muito difíceis de esconder, às vezes até impossível. Então essas pessoas não têm escolha se não aceitarem quem são. Por isso suas histórias de superação são inspiradoras para nós. Mas e quando aquilo que te faz diferente não está na aparência? Fica muito mais fácil esconder e fingir ser quem não é. Todos nós temos segredos e peculiaridades que somos totalmente desencorajados de expor. Somos obrigados a esconder nosso verdadeiro eu. É tipo aquela teoria clássica das máscaras. No livro que inspirou os Oblongs, uma da história demonstrava uma criança muito feliz que, depois de uma terapia de choque, se tornou normal. A história do personagem que inspirou Milo tem o mesmo desfecho. Eu não consigo pensar em nenhuma outra obra que transmitiu essa mensagem de maneira tão sutil quanto os Oblongs. E talvez por isso a série tenha sido um fracasso. Na estreia original foram exibidos apenas 8 dos 13 episódios e o resto só foi ao ar anos depois em reprises do Adult Swim. As pessoas devem ter visto a série passando e pensado, credo, esses personagens são estranhos, e eu não quero ver isso.